Olá, aquarianos, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Lores, você está no canal Lores de Lotus Tarot e hoje vamos fazer a sua leitura para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, ou Nó do Norte. Nó do Norte, gente, é um posicionamento que indica áreas em que nós devemos crescer, evoluir espiritualmente. Também pode aparecer aqui na mesa Aqua, aspectos da sua Lilith, que é o lado oculto da Lua, a nossa Lua Negra. Ela simboliza nossas sombras, ela representa nossos medos, bloqueios, características ocultas das nossas emoções subconscientes. Se é a sua primeira vez, seus lindos, maravilhosos, sejam muito bem-vindos. Se vocês estiverem retornando, muito obrigada por voltar. É uma leitura intuitiva e atemporal. A qualquer momento, a que você chegar aqui e a história da mesa ressoar com você, ela pode ser sim para a sua energia. Lembrando também que estamos falando de uma leitura geral e aberta aqui no YouTube com muitas energias dispostas na mesa. Tenham bastante maturidade emocional para só absorver o que ressoar com o momento de vocês. Se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, que tem sempre vídeo novo por aqui. Coloque a opção para todas, já deixe um like, se possível, nos primeiros 15 minutinhos do vídeo, tá? Porque daí, gente, o YouTube entende que o meu conteúdo do canal é relevante e encaminha para mais pessoas. E assim vocês ajudam o canal da LOL a continuar crescendo. Gratidão, meus amores. Gratidão infinita mesmo, de todo o meu coração, a todos os inscritos, a todos os likes, a todos os feedbacks que vocês deixam, contando se ressoou com o momento de vocês ou não. Gratidão mesmo, de todo o meu coração, tá bom? Aqui embaixo vai aparecer uma ferramenta chamada Hypar. Ela foi criada pelo YouTube, galera, para impulsionar os canais. Então, se você curtiu, tá? O meu conteúdo, se você quer me apoiar, dá uma hypada aí pra LOL, tá bom? Eu e toda a egrégora cigana, desde já agradecemos. Vale a pena também lembrar, a Cunha, que a leitura pode estar invertida ou espelhada. Invertam os papéis ou as energias, se necessário. Abaixo aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o meu número do WhatsApp, se você tiver interesse em fazer uma leitura dentro da sua própria energia, né? Muito diferente de uma leitura de geral aqui no YouTube. É só você entrar em contato comigo que eu explico como funciona, tá bom? Eu já posso adiantar de antemão que a minha leitura é feita por videochamada, tá? E tem uma média de duração de 1h30. Então é só vocês fazerem o contato, eu explico como funciona direitinho, valores, dias que eu tenho disponível, tudo certinho, tá bom? E aí a gente chama pelo seu anjo da guarda, seu nome completo, sua data de nascimento, e aí você vai ver que a leitura particular é outra coisa, tá bom, meus amores? Deixa eu ver, vamos iniciar então fazendo uma oração para o povo cigano, e na sequência nós fazemos a sua leitura, ok, Aqua? Amados e benditos ciganos de luz do astral, neste momento vos saúdo. Poderosa é vossa luz e vossa força. Em nome de Santa Sara, peço que me permitam, neste momento, que eu me conecte com a poderosa luz do povo do Oriente. Sara, amada mestra, saúdo em vós a força das estrelas, saúdo as ondas do mar. E neste momento eu invoco a ajuda dos 9 clãs ciganos de luz do astral, para trazer clareza e direcionamento a toda egrégora do signo de Aquário. Lindo! Meu sobrinho é de Aquário, meu amigo Mafra é de Aquário. Tenho vários aquarianos na minha vida. Aquário é meu oposto complementar, né? Eu sou de Leão. Então, Aqua é meu oposto complementar e vice-versa, né, meus amores? Eu vou iniciar, então, tirando uma energia de portal para vocês. Vamos ver qual é o portal que está irradiando esta leitura. Vamos ver, por gentileza, espiritualidade. Espiritualidade maior, espiritualidade menor. Anjos, arcanjos, querubins. Peço licença ao meu anjo da guarda e ao anjo da guarda de cada aquariano que estiver conectado comigo aqui na mesa. Por gentileza, espiritualidade, qual uma energia de portal para... Opa, não, muitas energias, não pode. É só um portal. Vamos lá de novo. Tava querendo... Tá, uma energia, né, gente? Ó, portal da esperança, olha que lindo, é lindo, essas cartas são maravilhosas, né? Esse daqui é um presente da minha Lelê que me deu esse oráculo, maravilhoso, né?
Essa energia, gente, é uma energia que tem uma passagem muito suave, tá? Muito acolhedora também, tá? Ela irradia muita luz, ela dissolve as dúvidas, ela ilumina, tá? Com entusiasmo e fé a sua mente, tá bom? Essa é a energia deste portal de esperança. Vou deixar aqui para ver se a gente, ao final, ver se tem a ver com o restante da sua leitura. Vamos lá, Aquinha. Vamos ver. Vamos iniciar a leitura de Aqua. Espiritualidade maior, espiritualidade menor. Anjos, arcanjos, querubins. Peço licença ao meu anjo da guarda de cada Aquinha. Está conectado comigo aqui na mesa. Por gentileza, espiritualidade 3 ou 4, né? Energias para Aquário, para a gente iniciar a sua leitura. Por favor, espiritualidade. Energias para Aquário. Veio o duelo. Eu amo essa carta, a bem-aventurança. A colheita. E aqui eu vou tampar, porque tem 2 anjinhos peladinhos e eu não quero problemas com o Dr. YouTube. A intuição. Que aqui aparece uma mocinha, deixa eu ver. Uma mocinha, e só para vocês entenderem, tem 2 anjinhos assim, tipo, falando no ouvido dela, sabe? Parece que eles estão aconselhando, cada um tá falando uma coisinha. Vamos lá. Fundo do deck. Os sonhos. Vamos lá, Aqua. O que eu sinto aqui? Vem então o duelo, a bem-aventurança, a colheita, a intuição e os sonhos, que é uma carta muito linda, né, gente? A carta dos sonhos. O que eu sinto aqui? O aquariano ou aquariana que está conectado comigo aqui na mesa, tem muito forte aqui, gente, uma energia muito, mas assim, tá muito forte aqui, tá gritando na mesa. Uma energia, esse duelo, eu sinto que não é um duelo externo, tá? Eu sinto que aqui, pelo menos os aquarianos ou as, né, aquarianas que estão conectados neste momento aqui, não é um duelo externo, tá? Tipo de você tendo que talvez impor o seu respeito com outra pessoa. Eu sinto que é com você mesmo, tá? Eu sinto que esse duelo é com você mesmo, tá? É como se fosse assim, imagina que você, por vezes, fala as coisas, por exemplo, e depois você fala, putz, grila, por que eu fui falar? Ou, por exemplo, você toma uma atitude e daqui a pouco você faz, assim, daqui a pouco é força de expressão. De repente, para alguns pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, né? Para cada um vai ter o seu momento e a sua situação. Mas eu sinto que, assim, é como se você mesmo depois se pegasse falando, por que eu tomei tal atitude, por que eu fiz tal coisa, você mesmo se questionasse, entendeu? É como se eu poderia descrever essa sensação do duelo aqui, já que eu sinto que é uma briga interna e não externa, como se você ficasse muitas vezes se questionando por que você, por vezes, é tão impulsivo, tá? Tanto que embaixo da carta aqui dos sonhos, tem aqui, ó, a carta do impulso inicial. Ou seja, você toma esse impulso assim e depois você fala, meu pai, o que foi que eu fiz? Sabe? Igual como se fosse um ímpeto, né? Vamos colocar assim, dessa forma. E na hora, quando você faz, você tá o mais crente que você tá certo do que você tá fazendo. E depois você fala, meu Deus, por que eu sou tão
sabe? Por que que eu faço essas coisas, tá? Para sua sorte, aquariano ou aquariana, você é uma pessoa que você é muito benquista perante a espiritualidade, tá? Você tem provavelmente aí uma Nossa Senhora, uma Virgem Maria, alguém que gosta aqui de você, tá? Que te carrega no colo, pode-se dizer, entendeu? E fica te ajudando a consertar essas. Sabe assim, é uma energia muito. Engraçado que essa energia aqui de Aquário tá muito parecida com a energia de Áries. Porque os arianos costumam ser assim, né? Muito impetuosos e vai lá e estoura e faz as coisas e depois fala. Não era para ter feito isso. Mas na hora que faz, tá tão naquela ira, tão certo de si que faz. Entendeu? E a espiritualidade vem aqui, ó, te socorrendo, tá? Aí você pode falar, mas eu não sou nem de tanta fé assim, Lores. Mas você tá aqui no canal, né? Se você tá aqui no canal e você tá assistindo um canal de tarô, você acredita em alguma coisa, porque não tem como você tá assistindo um canal de tarô e não acreditar em nada, né? Já começa por aí, porque tarô é energia, é espiritualidade pura, tá? E óbvio, né, gente, não preciso nem dizer que devido a essas suas ações mais impetuosas que tem a ver com essa briga interna de você mesmo, por vezes vem uma colheita que não é tão boa, né, a cara dessa menininha. Ela tá até com o cesto cheio, mas ela não tá com uma carinha lá muito boa, né? Não tá com uma cara sem dizer assim, nossa, como eu estou feliz. Não, você não fica com essa cara de como estou feliz. Não é uma carta de colheita, uau! A cestinha pode até estar cheia, mas, né? Por quê? Porque às vezes, por exemplo, vamos colocar assim. Você pode até estar. Vou dar um exemplo aqui, gente. Faz de conta que você brigou com a sua mãe, por exemplo, né? Quebrou o pau com a sua mãe. Você tá ganhando bem na sua empresa, você tá, sei lá, você tá próspero e abundante, né? Como tá essa cesta aqui toda cheia. Mas daí você fica pensando, poxa vida, mas tá chegando o final de semana, como é que eu vou lá na minha mãe agora? Como é que a gente vai voltar a restabelecer uma paz? Né? Porque a paz, gente, a paz é tudo nessa vida. Paz, não adianta você ter dinheiro, não adianta você estar com a cesta cheia, se você não tem paz, gente. Paz é tudo nesta vida. E o que mais que eu sinto aqui também, com relação a essa carta da intuição, é como se você tivesse dentro de você igual tá aqui, tipo assim, tem muito uma representação naquele desenho do pica-pau, né? Que fica, aqui no caso são dois anjinhos, mas naquele desenho do pica-pau é assim, de um lado é um diabinho, do outro lado é um anjinho. É como se fosse assim, algo te cutucando para que você faça as coisas de forma impetuosa, né? E ao mesmo tempo tem um outro lado seu falando, não, não faz. Calma, meça suas palavras, meça suas atitudes. Então, assim, por vezes dá muito bom, porque você escuta o seu lado, vamos colocar o seu lado luz, né? Não vou colocar o lado bom ou mal, vamos colocar o lado luz. E por vezes você tá virado no saci, tá estressado com alguma coisa, você escuta o seu lado sombra, né? E aí é na hora quando você não usa de forma boa a sua intuição. Que aqui a intuição me diz, tem o lado luz e o lado sombra, ambos estão te aconselhando, você tem a opção aqui de ver por onde você vai, né? Ah, não, Lores, é que assim, quando eu ajo desse jeito é porque eu tô nervoso. Tá nervoso? Bebe um copo d'água, faz que nem diz o ditado, vira o eremita, fala, gente, é melhor ninguém falar comigo, porque senão é capaz de eu dar patada em alguém agora. Eu vou me afastar de todo mundo, vou ficar quietinho, porque senão eu vou fazer besteira agora. Entendeu? Eu sinto que recentemente esse aquariano aqui tem travado várias batalhas nesse sentido, sabe? E aí são coisas, e essas atitudes, Aqua, que você vem tomando de forma tão tempestuosa, com esse impulso inicial aqui, né, que você toma pelas cabeças e depois vê como diz o outro, deixa como é que tá para ver como é que fica, acaba mexendo com os seus sonhos, sabe? Então, por exemplo, se você, igual eu dei exemplo aqui da mãe, né? Ah, briguei com a minha mãe, briguei com a minha família. Como é que você vai produzir bem no trabalho se você está brigado com a sua mãe, com a sua namorada, com a sua filha, com o seu filho,
né? Se você não está em harmonia com a sua família, por exemplo. Estou dando exemplo de família, mas pode ser um grande amigo, tá? Sei lá, eu estava irritado, estressado e quebrei o pau com o meu melhor amigo. É uma pessoa que está ali com você, né, para o que der e vier. Aquela pessoa que você pode contar o tempo todo. Só que naquele momento você também estava estressado com outras coisas, você transformou ele num saco de pancada, por exemplo. Não precisa necessariamente ser um familiar, pode ser um grande amigo, entendeu? Aí depois você fala, mas como é que eu vou falar agora para esse meu grande amigo que eu fui um babacão e, sabe, agi de forma inconsequente, estava estressado com alguma coisa, ou estressado com problemas de família e descontei no amigo. Pode ser também, não precisa ser necessariamente problemas de trabalho, né? E aí acaba interferindo, ó, na sua alegria, nos seus sonhos, entendeu? Porque daí gera todo um problema. Aí você fica, ó, na ociosidade. Aqui. Tá vendo? Ó, tô fuçando o fundo do deck aqui, gente. Né? Interfere na sua alegria. Aí você fica lá depois pensando, e agora como é que eu vou resolver essa biboca que eu me enfiei? Ou se for no trabalho, fica indisposto, indigesto com colegas de trabalho, por exemplo. Mesmo que você seja o chefe. Porque um chefe também, para ter um bom ambiente de trabalho, ele tem que ser bem quisto. Se ele for um cara, puta pé no saco, que toda hora tá estressado com a família, tá estressado com qualquer coisa e desconta nos funcionários, ninguém vai querer trabalhar com ele também, né? Então vamos lá. A ociosidade, ó. Então, né, você fica ali pensando depois como é que você vai resolver, sendo que você poderia ter pensado, né, em resolver melhor isso. Entendeu? A lua, gente, fala de coisas do oculto, fala de intensidade, né? Então, assim, se você tá muito intenso, seja lá de ira, de rancor, seja lá do que for, abaixa a bola, né? Fica mais na sua, fica mais de boas, entendeu? Se estivermos falando aqui de energias do oculto, porque a lua também fala de coisas ocultas, né? Coisas no esconderijo, podemos estar falando, por exemplo, de energias negativadas, né? Próximas a você e te influenciando também, tá? Ó, é em suas mãos. Tá nas suas mãos não passar mais por isso. De que forma? Entre ouvir o lado luz e o lado sombra, você saber quem que é que você vai ouvir, né? Aquela história, se eu tenho a opção de ser boa ou de ser ruim, eu tenho a opção de fazer a bondade ou de fazer a maldade. Cabe a mim, né, no caso, ver quem que é que eu vou fazer. Tá em suas mãos, Água. Permanecer aqui na tranquilidade, né, de boas, com trabalho, com família, com tudo, ou ficar, sabe, ali depois macerando, tendo que orar para Deus e o mundo, ai Deus me ajuda agora a resolver a pipoca que eu fiz, entendeu? Sabe? Ou então ficar depois, sabe, aquele conflito interno, né? Porque aqui esse duelo aqui para mim é um conflito interno e não externo. Tá bom, meus amores? Vamos ver o que mais que a espiritualidade vai falar para vocês. Vou colocar para cá, para ficar mais fácil. Vamos clarificar essas energias e ver o que mais que a espiritualidade fala para os aquarianos. Por gentileza, espiritualidade, só as verdades na mesa. Clarifica para mim essas energias de aquário, por favor. Clarifica para mim o duelo. O duelo, nossa, vieram 3 pro duelo. Ó, a carta do mundo. Eita. A carta, já vou até adiantando aqui, gente. A carta do mundo me fala exatamente do quê? De fim de um ciclo, tá? Onde lições foram aprendidas. E eu sinto que o aquariano que está comigo aqui agora tem tudo para encerrar esse ciclo de ações, palavras, gestos, comportamentos tempestuosos e sair dessa energia de duelo consigo mesmo, sabe? Aprenda com as lições. Poxa, se eu tenho errado me duelando comigo mesmo e depois eu fico nesse sofrimento, meu Deus, porque eu fui fazer. Meu, você só tá passando por isso porque você quer, porque você já viu que não funciona. A lição foi aprendida, agora basta saber se você vai botar ela em prática, porque aprender, você já aprendeu, mas você precisa botar ela em prática. De que forma, Lores? Não errando mais. Se você sabe que agindo de forma tempestuosa, falando de forma agravante, sendo, né, uma pessoa mais incoerente, vamos dizer assim, ou mais estourada,
e depois isso te gera consequências, o certo, né? Aqui, ó, a carta da justiça. Vieram 3, tá, gente? 3 cartinhas clarificando essa energia do duelo. Veio também a carta da justiça. A justiça, energia do signo de Libra, fala de um equilíbrio racional. O que me diz aqui? Tá nervoso? Tá com o coração atribulado, seja lá com o que for, não haja pela emoção. Porque se for pela emoção, vai dar bosta, vai dar ruim. Entendeu? Por quê? Porque você tá ali emotivo, você tá estressado com alguma coisa, e você estoura com pessoas que você ama, por exemplo, ou você desconta em pessoas que não tem nada a ver com o jaburu, como diz outro, entendeu? Então, aprenda a agir de forma mais racional, tá? Que muitas coisas podem ser evitadas nesse sentido. Ó, a carta do louco. O louco, gente, é uma energia muito libertadora, né? O louco, ele inicia a jornada, né? Mas o louco também, ele tem o lado sombra. O que é o lado sombra dele? O lado irresponsável. E eu sinto que aqui, alguns aquarianos, não é que ele seja irresponsável com o outro, com o próximo. Cada vez que esse aquariano age de forma tempestuosa, age de forma, por exemplo, de ser uma pessoa brigona, de ser uma pessoa que reclama muito da vida, que sabe assim, alguma coisa nesse sentido, que ela causa dissabores no entorno dela com outras pessoas, ela fica indigesta com outras pessoas, e ela tá agindo aqui no lado sombra do louco. Embora a carta não caiu virada, ela caiu levemente assim de ladinho, mais no bloqueio, mas aqui na parte de esclarecer eu nem vejo muito essa parte de estar no bloqueio, estar virado ou não. Eu sinto mais a energia da carta. Eu sinto que a carta do louco, se ela estiver no lado sombra, fala de uma pessoa que age de forma irresponsável. E aqui você está agindo irresponsável com você mesmo, quando você age assim. Quando você interfere em coisas que estavam tão boas e de repente podem não ficar mais tão boas por comportamentos dúbios, comportamentos rompantes, comportamentos que, sabe, poderiam ter outras ações, outras atitudes, outras falas, outro tudo aqui. E tudo se clarificaria, ficaria tudo tão mais tranquilo, tão mais gostoso, né? Tão melhor, tá? Clarifica para mim a carta da bem-aventurança, por gentileza. Eita, eita. A bem-aventurança veio clarificada pela carta do julgamento. Eita, Laia. O julgamento fala de renovação, né, gente? Fala de renovação, ou seja, é um convite aqui da espiritualidade para que você renove a sua energia, renove o seu comportamento, né? Para que você tenha essa reflexão de que você pode ser melhor não só para o outro, mas para si mesmo, porque cada vez que você toma uma atitude e depois você tem que ir lá, por exemplo, e se desculpar, não é nenhum ato de desorgulho nem nada disso, mas não seria melhor você não ter que pedir desculpa, se você seguisse uma linha, por exemplo, de um comportamento mais legal, né? Às vezes não é melhor você refletir um pouco antes do que ter que pedir desculpa depois, não é? Eu, pelo menos, eu penso assim, né? Então, renove essa sua, entre no estágio de renovação da sua energia, num despertar espiritual do que é melhor, inclusive para você, não é nem só para o outro, para você, tá? Uma reflexão das suas decisões, que você sabe que as suas decisões sempre refletem no todo, no seu entorno, né? Então eu sinto que essa carta aqui do julgamento também vem como um conselho da espiritualidade que muitas vezes te socorre quando essas coisas acontecem, né? Tudo bem, você vai falar, mas você falou para mim que aqui, ó, eu tenho uma espiritualidade muito boa que toma conta de mim. Toma, mas, né? Para que vai ficar ali se socorrendo nele se você pode evitar através de sábias decisões e não decisões tempestuosas, né? Como é que eu posso explicar? Mais de forma agindo por impulso, né? Vamos colocar dessa forma. Por gentileza, espiritualidade, a carta da colheita para aquário. Olha, já caiu uma aqui. Aqui, ó. Lembra que eu falei que esse aquariano recentemente não tava, tipo assim, ele tava até colhendo algumas coisas da vida financeira, que para mim é essa cesta aqui.
Mas alguma coisa no lado emocional, na vida afetiva, pode ser com familiares, grandes amigos próximos, ou namoro, ou casamento. Ó a cara desse aquariano, ó aqui. Não tá com cara de que tá com a cesta cheia, né, gente? A colheita que não foi boa, né? Ou seja, meu Deus, o que eu fui fazer? E muito forte aqui que seja na energia de um romance, olha, bem embaixo a carta dos enamorados, tá? Clarifica para mim, por gentileza, espiritualidade, a carta da intuição. Aqui, ó. A intuição, bebê. A intuição, lembra que eu falei que por vezes você se sentia meio que aconselhado, né? Por exemplo, faço aquilo ali ou não faço? Ou seja, eu escuto o lado luz ou o lado sombra. E por vezes você vai meio que no automaticão e você vai pelo lado sombra, só que depois você se arrepende. Que você estoura com quem não é pra estourar, fala o que não é pra falar, né? E eu não sei. E eu sinto que esse aquariano aqui, ele tem tudo para ter a clareza, porque o sol traz clareza, para que não fique mais nessa energia de rompante, de fazer as coisas e depois se arrepender. Aqui, ó, a carta da morte. Só confirmando a energia, Aqua. Lores, o que é a carta da morte? Eu vou morrer? Não, aqui não é esse tipo de morte. A carta da morte aqui significa morte de uma situação ou transformação, aliás, seguida de transformação e renascimento. Ou seja, esse velho eu que se comporta de forma tão intempestuosa, que por vezes desconta nos outros, que tem uma atitude mais brusca e etc e tal, essa energia tem que ser transformada. Tem que morrer essa pessoa, essa situação dessa pessoa mais irritada, mais parece que está destemperada, vamos colocar assim, né? Morte, renascimento, morte, transformação e renascimento, né? O velho eu tem que morrer, ele tem que vir transformado, né? O que é transformado? Com as lições aprendidas, né? Eu sou uma pessoa que assim, eu não me estouro, mas se a pessoa falar de tal coisa, eu perco a cabeça, por exemplo, né? Vamos transformar essa energia, ó, carta da morte. Né? Morte é transformação e renascimento. E tem tudo para renascer muito bem. Fundo do deck, clarificando a carta dos sonhos, veio a carta do eremita. Lembra que um dado momento aqui na sua energia da leitura, o Aqua, eu virei para você e falei assim, fazer que nem o eremita, que você recolhe lá dentro da caverna e fica quietinho, só vendo, né, como vai agir com sabedoria na situação. É sobre isso. Tá nervoso? Se recolhe. Fala, gente, eu não tô bem. Mas você não quer falar? Não, não quero falar, eu não tô bem, deixa eu ficar aqui quietinho. E vai para um cantinho, enquanto estiver bufando, melhor do que dar patada nos outros, ou em pessoas até que você gosta, ou do seu trabalho, não importa, whatever. E depois ter que ficar lá pedindo desculpas, né? Num conflito interno, ou então pedindo Deus me ajuda, porque a situação tá feia para mim. Sei lá, fui bocadura com meu chefe, sabe essas coisas assim? Tem todas essas energias aqui na mesa. Né? Fui grosso com o cliente, porque perdi a cabeça, estava nervoso, né? Não nos esqueçamos que o eremita é a figura de um homem sábio, tá? Vamos lá. O que mais para Aqua? Vamos tirar agora o tarô. Deuses do Egito, por gentileza, espiritualidade e energias dos deuses do Egito para aqui. Deuses do Egito: Ra, Osíris, Ísis, Horus, Sete, Anubis, Hathor, Tote, Bastet, Sekhmet, Ptah. Por gentileza, espiritualidade, suas verdades na mesa. Deuses do Egito. Por gentileza, espiritualidade. O que mais pode ser dito dentro dessa energia para... Ou, se não for mais sobre isso, se for sobre outra coisa, o que mais aquarianos e aquarianas precisam saber nessa leitura? Por gentileza, espiritualidade. 3 energias para aquário. 2, só falta uma. Só uma. Pronto. Veio a carta do Shu. É um deus? O que é?
Deus Shu, ele é responsável por separar o céu da terra, ordem e paz. O que eu falei no meio da leitura? Gente, às vezes é preferível, o que adianta? Às vezes, não digo até que você não esteja certo, Aqua, mas aquela história, dependendo do jeito que você fala com as pessoas, você acaba se tornando errado. Sabe assim, quando tem tudo pra você tá certo numa situação, só que você vai lá e enfia o pé pelas mãos. Aí você acaba ficando errado. Porque, né, aquela história. E às vezes tem gente que vai falar com o outro, ele nem tá certo, mas ele falou com tanta delicadeza, ele soube falar com tanto jeitinho que ele acabou ficando certo na situação. E o que eu sinto aqui na mesa é que assim, você precisa botar ordem nos seus sentimentos, não se deixar tanto tomar dessa forma mais emocional e sim da racional, para que você tenha paz. Porque aqui esse Deus, ele é Deus Shu, né? Ele é responsável por separar o céu da terra, ordem e paz. Tá? Ó, parece que estamos dando continuidade aqui na leitura, hein? Veio também o Deus ou deusa, vamos ver, deusa Tauret. Ela é protetora da fertilidade e do parto, com a carta Origem. Eu sinto aqui com essa deusa Tauret e que ela é protetora do parto e da fertilidade. Que eu sinto aqui na mesa com a carta da Origem, né? Pode ser que esse seu temperamento mais, como eu posso dizer, mais estourado, vamos colocar assim, recentemente, que pode ser que não seja um comportamento de toda uma vida, né? Pode ser que seja uma coisa que você esteja tendo de um tempo para cá, pode ser. E pode ser para muitos também uma coisa do seu... Ah, eu sou assim, Lores, eu sou assim mesmo, se eu tiver que falar, eu falo, eu estouro. E assim, não é bem por aí, né? E eu acho que aqui, ó, a carta da origem, a origem fala da onde nós viemos, né? Dos nossos antepassados. Pode ser muito uma característica de um antepassado seu, tá? Então, se for, tá na hora de cortar esse ciclo, porque esse ciclo só está te prejudicando. Inclusive aqui muito forte emocionalmente, porque saiu a carta dos enamorados. Saiu também aqui a carta da sacerdotisa, com a carta da A Casa da Vida, a Grande Magia, com a carta da Sabedoria. Ó, que saiu ali? A carta do Eremita, né? No fundo do deck. A carta da Sabedoria. O Eremita, ele age com sabedoria, né? Ele é o velho ancião. Ele se recolhe na caverna com o seu belíssimo candelabro e fica lá pensando para poder agir da forma mais sábia possível. Enquanto ele não vê clareza e sabedoria no que ele tem que fazer, ele não sai da sua caverninha. Ele fica lá recolhidinho, né? É sobre isso. Tá bom, meus amores? Fundo do deck, a carta do deusa Nut. Representa o sol e o sorriso. Ó, o sol, o sorriso, o trovão, o choro e a chuva, com a carta do entendimento. Tenha mais entendimento com suas ações, com as suas emoções, né? Para não ficar azul de ódio, tá vendo aqui o serzinho aqui azul, né? Para você ficar mais de boas. Tá bom, meus amores? Vamos aqui com mais tarô, com mais tarote. Vamos com o tarô que faz tempo que eu não uso ele. Tarô do General. Senti vontade de pegar ele agora. Vamos lá. Mais espiritualidade para Aquário. Que portal que saiu para você mesmo que me deu branco? Portal da esperança. Não perca a esperança de ser uma pessoa melhor, Aqua. E a vida é isso mesmo, gente. A gente tá aqui, estamos na 3D, né? Estamos aqui para tentarmos ser melhor o tempo todo. É isso aí, é sobre isso. O importante é nunca desistir, né? Por favor, espiritualidade. O que mais podemos falar para Aquário? A carta da ordem e paz. Ordem e paz para Aquário. Veio
o 2 de espadas, aí, ó. Aí você vai lá, faz as caquinhas, fica nervoso e depois faz o quê? Fica parado, né? 2 de espadas, ali pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Lembra que eu falei dessa energia logo no começo? Fica parado, pensando, deu ruim. O que mais para aquário? Eita, caiu, gente. Vou ter que pegar. Espera só um pouquinho. Eu não leio carta que cai no chão, em todo caso eu vou mostrar para vocês, tá? Vê a carta do Hierofante, que é uma carta que fala da espiritualidade. Vamos lá. O que mais para aquário? A carta do Imperador. O Imperador, né, gente, é uma figura de poder, né? Isso é fato. Né? Eu tô falando aqui com uma pessoa aqui que tem muita integridade, muita lealdade, é muito justo com as coisas. Mas o imperador também, se ele tiver no seu lado sombra, ele é meio tirano, ele é meio tipo, as coisas têm que ser do meu jeito, e não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Precisa de ver aqui como é que tá a sua energia nesse sentido, Aqua. O que mais? Espiritualidade na energia de Aquário. Veio uma cartinha de ladinho, que é uma carta de bloqueio. Perdão, gente. Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Espadas fala de um movimento, né? Um movimento rápido. Espadas é mente, é rápido. Eu sinto que esse aquariano que tá aqui comigo na mesa, ele, quando ele toma essas atitudes mais intempestuosas, mais no impulso, vamos se dizer assim, é quando ele usa esse cavaleiro de espadas. Ele vai lá, né? Porque o cavaleiro de espadas é um movimento rápido. Ele vai lá, faz esse movimento rápido. Espadas tende a ser uma coisa mais bruta, né? Vamos colocar assim. E aí vem, ó, a carta do mundo, fim de um ciclo, né? Ou seja, você acaba brigando com algumas pessoas, né? Podendo até às vezes encerrar alguns ciclos que talvez não fossem para ser encerrados tão já, por conta de você estar com um comportamento mais agressivo, vamos colocar dessa forma, né? A carta de Gênesis, com a carta da origem para Aquário. Veio o Pajem de Pentáculos invertido. O Pajem, gente, de Pentáculos, ele é Ai, meu Deus do céu, como é que eu posso falar? O Pajem fala dos inícios, né? Os inícios são carta do Pajem, tá? Ele aqui, invertido, ainda mais Pentáculos, ou seja, tinha algo muito promissor na sua energia. Pode ver que essa figura aqui, ele tá num lago lançando a rede, ó. Né? Tinha alguma coisa que você ia jogar e, ó, ia pegar muito peixinho. Só que ele vindo invertido, o que eu sinto nessa energia aqui, ó? Alguma coisa ia dar muito bom para você e não se iniciou, tá? Essa energia aqui do Pajem não se iniciou, tá? Pode ser por conta desse seu comportamento? Pode. Muito forte aqui a energia na mesa. O que mais para Aquário? A carta do Cavaleiro de Pentáculos. Outra energia de cavaleiro aqui, ó. Então, nós temos o Pajem de Pentáculos, Cavaleiro de Pentáculos. Ou seja, poderia dar muito bom? Poderia dar muito bom, mas daí depois que acontece? Quando acontece essa energia dessa, né, de você ficar aqui mais, como é que eu posso dizer? Ai, como é que eu posso explicar, gente? Vai, eu vou lá e brigo com um colega de trabalho, que é o meu braço direito na empresa, por exemplo.
E aí depois eu fico nessa energia aqui de não conseguir fazer o movimento de forma rápida. Porque o Cavaleiro de Pentáculos é o cavaleiro que tem um movimento mais lento, né? Dentro do tarô. E aí eu fico nessa energia, eu fico lento para resolver esse problema, ou qualquer outro problema que eu tenha causado em virtude do meu comportamento. Eu fico como se eu estivesse naquela energia inicial que eu falei, né? Do 2 de espadas, tá? O que mais para Aquário? Aquário, energias para Aquário. Obrigada. Veio uma cartinha aqui no bloqueio, ó. 6 de Pentáculos no bloqueio. 6 de Pentáculos, gente, fala das... Como é que eu posso te explicar? É uma energia de dar e receber em igualdade, né? Ó, eu dou para você na mesma igualdade que eu recebo, né? Eu sinto muito forte a energia aqui, que muitas vezes essas suas, como é que eu posso dizer? Esses seus comportamentos mais bruscos têm a ver quando você acha ou deduz que o outro, né, aquele com quem você se estressou, com quem você brigou, não está correspondendo à altura do que você está dando. Só que ela veio no bloqueio. Isso significa o quê? Que pode ser uma percepção errônea sua, né? Assim, por exemplo, eu acho que meu chefe não está me valorizando. De repente, pode ser uma visão que não é bem por aí. De repente, ele está te valorizando, ele só não está gritando aos 4 cantos do mundo. Você entendeu? E às vezes aquela história, né? As coisas não tem que ser tudo do jeito que a gente quer. Lembra que eu falei das coisas serem do jeito que a gente quer? Eu sinto que você tem a sua valorização sim, mas que por vezes você não sente esse mesmo valor do outro, mas é por uma coisa sua, é por uma ferida emocional sua, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos colocar assim, faz de conta, vou dar um exemplo, tá, gente? Faz de conta, Aquário, que você é uma criança adotada. Vou dar um exemplo, bem assim, só para vocês poderem me entender. E aí, você sabe que você é adotado. E seus pais te tratam muito bem, tá tudo certo, você tá tudo lindo, você se dá muito bem com seus pais que são né, que te adotaram, tudo lindo, maravilhoso. Só que no fundo, lá no fundo, bem lá nas suas entranhas, como diz o outro, você sabe que você foi rejeitado pelos seus pais biológicos. E você, sabe, nunca foi em psicólogo, nunca foi em lugar nenhum, e você acha que aquilo ali está muito bem resolvido dentro de você. Só que na realidade não está, por exemplo. E você tem uma ferida da rejeição muito grande, muito aberta e muito latente, por exemplo. Ao menor sinal de um colega de trabalho ter te rejeitado, de uma namorada, um namorado, um patrão, alguma coisa, tomar algum gesto nesse sentido que você deduz, né? Até porque você já tem uma ferida ali da rejeição. Você começa a sentir que você não foi validado do jeito que você acha que você merece. Pronto, é na hora que você já entra nesse modo bloqueio aqui, ó. Você já começa a achar que você não está recebendo a altura do que você está dando. E às vezes é uma coisa que você está enxergando assim porque você tem essa ferida emocional, né? Então eu sinto que o aquariano que está aqui comigo na mesa, cabe a ele fazer como é que eu posso? Uma autoavaliação muito profunda de si, né? E por que não procurar, de repente, um psicólogo, procurar, de repente, alguém que possa te dar um suporte para que você saia, porque eu sinto que o aquariano que está aqui comigo não tá assim só de um tempo para cá. Eu sinto, inclusive, que não é de um tempo, eu sinto que é uma coisa que nem eu falei. Às vezes, essa ferida, às vezes, não é nem dessa vida. Eu dei um exemplo do negócio da adoção, mas às vezes a ferida de rejeição, por exemplo, pode ser uma coisa que vinha de vidas passadas. Saiu aqui a carta da origem. Muito forte essa energia.
né? E aí você entra nesse modo de descontrole, desconta em pessoas que não tem nada a ver, num colega de trabalho, num amigo, numa esposa, nos filhos, né? Em pessoas que você até... Geralmente é aquela história, né? Geralmente são pessoas que estão mais próximas a gente e que são as que nós mais amamos, né? Vamos lá, carta da... Essa daqui qual que é? É a carta da sabedoria. A carta da sabedoria para Aquário. Uma. 7 de paus. Aqui, ó. 7 de paus é uma carta que fala de defesa, né? E aí você fica se defendendo, fica achando que não, mas é que eu tô certo. Fulano não fez isso. Sabe, eu acho que não tem algum ditado aí, não sei quem inventou esse ditado, que fala que a melhor defesa é o ataque, né? Às vezes nem sempre, né? Porque às vezes você acha que você tem que se defender porque você tem essa ferida. Por exemplo, a ferida da rejeição, a ferida da traição. E aí você entra no modo defesa de uma situação que nem existe, só existe na sua cabeça, tá? Muito forte a energia aqui de que este aquariano que está aqui comigo na mesa tem feridas emocionais latentes e muito fortes das quais ele precisa se libertar, tá? Porque isso está atrapalhando a sua energia, Aqua. O que mais para Aquário? Ó, o que eu falei? 3 de espadas. E o maior machucado de tudo isso, quem sai é você, tá? E você fere também pessoas no seu entorno, tá? Vá em busca de fazer uma mesa metatrônica, sei lá. Ai, gente, tem tantas... Tem constelação familiar, né? Tem tantas coisas aí que você pode fazer, né? Que pode curar o seu coraçãozinho, tá bom? Vá em busca da sua cura. Aqui, ó. Portal da Esperança. Mesmo que for um problema de ordem de outras vidas, de vidas passadas, para tudo tem jeito. Tem radiestesia, tem constelação familiar, tem mesa metatrônica, tá? Eu vou tirar umas cartinhas conselhos aqui para você, Aquário. Eu vou acelerar porque essa leitura ela ficou mais profunda, né? Vamos dizer assim. E acabou demorando um pouco mais, então vou tirar as energias aqui rapidinho, tá bom? Ó, a carta do relaxamento. Eu tô sentindo mesmo que o aquariano que tá aqui comigo tá muito tenso, tá? Tem tensão na mesa. Tensão, tem nervoso, tem precipitação, né? Tem tudo isso. Que se já não for uma... Ah, Lores, não, mas eu sempre fui calma, eu só tô nervoso aqui agora. Porque eu tô passando por, sei lá, X coisa na minha vida. Vá tratar de resolver, não fazer os outros saco de pancada, né? Se for uma coisa mais atual. Eu sinto muito aqui que é uma coisa que já vem de um comportamento de longa data, né? Por isso que eu falei que pode ser muito, para muitos, pode ser um caso de vidas passadas, né? Ó, as respostas que você precisa estão chegando. Lua cheia em Gêmeos. Eita! As respostas que você precisa estão chegando. Lua cheia em Gêmeos. Gêmeos é comunicação, né, gente? Preciso falar mais alguma coisa? Lembra que eu falei o tempo todo aqui? Que é muito forte uma energia de que você não está conseguindo se comunicar direito? Que você está estourando com as pessoas que você gosta, que você ama, colegas de trabalho, funcionários, patrão, namorada, namorado, esposa, marido, grande amigo, né? Muito forte aqui uma energia de uma comunicação não frutífera. Uma energia de alguém que está muito estourado. Saiu também, Senhora, aproveite o crescimento e colha as recompensas. Ó, você cuidando do seu lado emocional, agindo de uma forma mais racional e não se deixando estourar, não se deixando, né, levar pelas emoções de ódio, de raiva, de ira, estando com as suas feridas emocionais, né, já devidamente curadas, você só vai aproveitar o crescimento e a colheita vem, né? A recompensa vem,
tá? E engraçado que eu falei de colheita, de recompensa, né? E a colheita recolhe as recompensas. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a cartinha do começo da leitura. Para que você não colha as suas recompensas, sua cestinha fique cheia, mas você continue com cara de taioba, né? Porque aqui, ó. O aquariano daqui, ele pode até, por exemplo, estar bem no trabalho, tá, sei lá, até bem com amigos, mas algum setor da vida dele não tá bom, porque ele tá desgovernado. Olha que a cara, parece que tá com a cestinha cheia, nem parece, né? Então, pra gente ver que dinheiro não é tudo, tá? Pra mim, muito forte aqui a energia de que talvez na grana não esteja tão ruim, por exemplo. Tô dando um exemplo aqui, né, gente? Porque... Mas, colha suas recompensas, mi amore. Por gentileza, espiritualidade, oráculo de luz e sombra para Aquário, cartinha conselho, por favor, dentro dessa energia da leitura, por gentileza, espiritualidade. Saiu Fada da Lanterna, uma solução clara. É isso, ó. É sobre isso. Vai atrás de uma solução, não tá bom? Ah, eu sinto mesmo que eu tô muito nervoso ultimamente. Ô, Lores, não, eu fui nervoso a minha vida inteira. Vá deixar de ser nervoso, cara. Vá ficar de boa, gatona. Se for uma gatona, né, aquariana. Ah, não, eu sempre fui de boa. Ultimamente que eu realmente reconheço que eu tô estressado. Então, vá atrás. Vai atrás de resolver para não afastar pessoas que você ama de você, tá? Vou tirar agora uma cartinha de um totem, né? Do poder animal, um arquétipo do poder animal para Aquário. Se alimente dessa energia, tá? Eu sempre aconselho aqui no canal e nas minhas leituras particulares, quando sair o totem, entra depois no Google, o animalzinho que sai aqui, pega lá uma imagem dele bem bonita, mais bonita que tiver, coloca como fundo de capa do seu celular, para toda vez que você abrir o celular, tá lá aquela energia e você se alimenta dela, tá? É assim que a gente se alimenta das energias dos arquétipos. Ó, arquétipo da aranha. Pega lá a cunha, uma aranha suntuosa lá para você. Eu vou ler, tá, meus amores? Atua com a energia da expressão. Olha aqui que eu tô falando que você tem que saber se expressar. Aqui que eu falei que a comunicação aqui para você é tudo. Meu Jesus. Atua com a energia da expressão. É um ser vivo que tece uma mandala, o círculo da essência cósmica, confirmando que é um ser eterno e contínuo. Hora de tecer os processos da experiência e viver na totalidade do grande ativo, o tempo. Usar de toda a criatividade e prosperidade. O seu mantra é: eu sou a energia da manifestação, confirmo que sou um ser infinito de continuidade, sou um ser espiritual realizador na experiência terrena e utilizo toda a energia criativa e próspera a que tenho direito. Arquétipo da aranha. Fabuloso, gente. E por último, e não menos importante, cartinhas, conselhos da paçoquinha para você, Aqua. Vamos lá, Aquário, vamos trabalhar as nossas emoções, alinhar com as nossas razões, vai atrás de uma constelação familiar para ver se isso daí vem de outras vidas, né? Meios e formas holísticas e terapêuticas, a gente tem de todas as formas, tá? Ó, vou tirar aqui para vocês. Vamos lá. Recadinho. Tem alguém com muita inveja de você. Procura saber de todos os seus passos e te rodeia. Continue humilde e não revide nunca. É a vida dessa pessoa que está com problema e não a sua. Ou seja, né, Aqua, além de você já estar estressado, precisando de um equilíbrio aqui, ainda tem alguém que te inveja, que te joga um certo vuduzinho aí, então. Então, fique esperto, né? Então, assim, se a pessoa que está aqui comigo, o aquariano, a aquariana que está aqui comigo, ó. Além disso, ai meu Deus, que não vem a carta.
Se apegue na sua fé, ó, a carta da bem-aventurança, tá? Se proteja, né? Porque às vezes é mal olhado, né, gente? Vai saber. Pode ser? Pode ser. E olha, eu não duvido nada. Né? Se de repente, vamos supor que você tá bem, está bem, está bem, e de repente fica, né? Que nem eu falei aqui com essa energia de. Ah, Loris, eu não tô nervoso a vida inteira, eu tô nervoso de uns tempos pra cá. Pode ser olho gordo? Pode. Porra, e se pode? Olho gordo é um cacete pra mexer com a energia da gente, tá? Fique esperto, meus amores. Não significa que vai ser para todos, mas de repente você percebeu que tem alguém que tem essa energia perto de você, fique atento, se proteja, né? Usa como é que chama? Um esparadrapo no umbigo, né? Anda com uma pedrinha dentro da carteira, uma ônix, uma turmalina negra, né? Faça as suas orações, peça proteção, tá bom? Nunca é demais, Aqua. Meus amores, batemos os recordes de hoje para Aquário, hein? Mas a espiritualidade sabe o que ela faz. Se ela achou que tinha que ser esse tempo todo, quem sou eu, né? Eu sou aqui a carteira, tá bom? Um beijo no coração. Não esquece de deixar o like, curta, compartilha, comente, tá bom? Fiz essa leitura com todo o meu amor, com todo o meu carinho. E eu sempre deixo a espiritualidade, gente, para aqueles que não gostam de leituras longas. Eu sempre sigo a orientação deles. Se eles me pedem para sair falando tudo que foi falado aqui, é porque é para ser falado, porque alguém precisa ouvir desta forma, de uma forma mais prolongada, tá bom? Tem leitura que vocês percebem que são de 30 minutos, de 20 minutos, e tem leitura que é quase 1 hora. Então, eu deixo sempre a espiritualidade conduzir o tempo que ela acha que é necessário. Tá, meus amores? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Eu amo meu signo complementar, que é Aquário. E meu nó do norte também, né? É Aquário. E meu afilhado de Aquário, meu amigo Mafra de Aquário. Pessoas maravilhosas na minha vida são de Aquário. Tá? Um beijo no coração. Beijo, 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 beijo. Não esquece, deixa o like, curte, compartilha, comenta. Deixa aí pra Loci se ressoa com o momento de vocês, tá? E se quem tiver interesse, é só me chamar para fazer uma leitura particular. Beijo! I love you, Aquário. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.